jejum é da Nova Aliança também? Esse negócio de jejum não era do Velho Testamento só, Luciano? Bom, ele já estava presente na Antiga Aliança, mas para mim acho que textos que deixam claro isso, primeiro, o ensino de Jesus. Ele diz, quando jejuardes, no Novo Testamento, diferente do Velho, que pelo menos o dia da expiação tinha um jejum obrigatório, que era imposição para todo mundo, no Novo Testamento a gente não tem um imperativo ao jejum que ordene jejuar. Então a gente não pode dizer que o crente que não jejua está pecando. Mas quando Jesus diz, dias virão em que vocês jejuarão, ele externou uma expectativa. Então, ainda que não seja uma ordem, é uma expectativa. Mas um outro texto, outro dia eu vi alguém, não, mas Jesus falou para o judeu da velha aliança. Falei, conversa. Ele diz, ide fazer discípulos das nações, são gentios, batize-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né, ensinando-os a guardar tudo que eu vos tenho mandado, inclusive sobre jejum. Tudo que eu vos tenho mandado. Então, assim, dizer que o que Jesus falou sobre jejum era só para o judeu da velha aliança, conversa. O tempo todo Jesus dizia, ouviste o que foi dito aos antigos, lei de Moisés, eu, porém, vos digo. E aí entrava os mandamentos de Cristo. Mas eu acho que um texto que deixa bem claro, um dia uma pessoa perguntou, falou, cara, me dá um bom motivo para eu jejuar. Eu falei, Jesus jejuou. Né? Eu falei, cara, Jesus que era Jesus, jejuou e nós. Aí ele falou, né, Jesus era um judeu da velha aliança. Eu falei, meu amigo, eu não vou negar, porque ele foi circuncidado de um jeito que você não precisamos, ele frequentou a sinagoga, ele preservou ritos da lei, ok, mas daí a presumir que ele só falou para outros judeus debaixo da velha aliança, aí é o grande equívoco. Então, certa ocasião, os discípulos, né, foram questionados, o próprio Jesus, né, sobre o fato dos discípulos de João, os fariseus jejuarem e os discípulos de Jesus não. O que é que o Senhor diz? Né, que eles não podiam jejuar enquanto o noivo estava presente. Mas ele diz, virão dias em que o noivo será tirado, então jejuarão. O que é a definição do noivo ser tirado? Era a morte, a assunção, ressurreição, assunção de Cristo, né, a sua ausência até o seu retorno. Né? Então, se isso não define o que é a nova aliança, o noivo ser tirado, então não sei mais o que define. Não, e o próprio apóstolo Paulo, vez após vez, né, imita a mim como eu imito a Cristo. A vida de Jesus era para ser imitada em forma geral, a sua devoção a Deus, sua oração, enfim, a sua dedicação. Atos capítulo 13 nos mostra que os profetas e mestres em Antioquia, uma igreja do Novo Testamento, composta por gentios convertidos, ainda que a liderança fosse de judeus, a Bíblia diz que eles ministravam ao Senhor e jejuavam. Né? A prática do jejum, ela segue, né, no Novo Testamento. Depois, quando Paulo e Silas foram consagrar os presbíteros das igrejas que estavam plantando, a Bíblia fala que oravam e jejuavam e consagravam. Com jejuns. Né? Então, o jejum, ele era parte da vida da igreja. A Didaquê, um dos documentos mais antigos do Novo Testamento, da era cristã depois da Bíblia, que é considerado talvez o primeiro catecismo cristão escrito, ele falava de jejuar 2 vezes por semana, mas evitar os dias de jejum dos fariseus, para que os discípulos de Cristo não fossem confundidos com eles. Então, assim, é bíblica e historicamente inquestionável que eles jejuavam. Eu acho que, às vezes, o problema das pessoas é o conceito que elas têm sobre jejum. Por exemplo, um dos melhores livros que eu li sobre jejum na minha vida, O Poder Secreto do Jejum e Oração, do Mahesh Chavda. Esse camarada, apesar de ser um africano, ele era filho de pais quenianos, ou que tinham indianos, que tinham essa ascendência, né? E ele foi um cara, ele passou a ensinar sobre jejum depois de ter feito 29 vezes período de 40 dias de jejum. E os crentes tinham uma resistência enorme, dizia que ele trouxe a mentalidade hindu para o cristianismo, porque assim, é muito fácil quem não pratica atacar quem faz do que aceitar que talvez esteja em falta. Pelo nome dele, parece que tem raízes hindus, é isso? Pelo menos são indianas, né? Eu não sei qual era o nível da crença dos ancestrais. Mas ele era africano, você diz? Ele era um africano que foi estudar e morar nos Estados Unidos e diz que fez o seminário sem nunca ter tido uma aula sobre jejum, mas ele trabalhava como voluntário no lugar onde as crianças tinham deficiência, dificuldade, né? E tinha um menino que estava praticando autoflagelação, essas coisas, e um dia ele orando pelo menino, ele ouviu, né, uma voz dizendo para ele, essa casta não sai a não ser por meio de jejum, né? E ele
tentou associar aquilo, bom, o que quer que seja isso, vou jejuar. Ele fez um jejum de 14 dias por aquele menino, e o menino foi liberto daquele problema. Então, ele começou a descobrir praticando, fazendo. Eu tive o privilégio de ser inspirado por pessoas que jejuavam, inclusive com jejuns prolongados. Então, eu acredito que quando você começa a desmistificar, isso te ajuda. Mas acho que a primeira coisa que as pessoas têm que entender é que o jejum não muda Deus. O jejum nos muda. Essa é uma frase do Kenneth Hagin que eu gosto muito, né? Porque se a gente levar o jejum para o terreno do mérito, ele não tem peso, não tem valor na nova aliança, né? Então, assim, outro dia um cara falou para mim, eu não entendo a sua dedicação, o seu tempo de jejum, parece que você quer merecer alguma coisa. Eu falei, você está maluco? Se graça é favor imerecido, nada que eu faça vai me tornar merecedor. Eu falei, então por que você jejua? Peguei, apontei para cima na direção de Deus. Eu falei, porque ele merece. São duas coisas bem distintas, né? Não sou eu tentando merecer, Deus merece. Agora, o merece não é um sofrimento, né? Eu não gosto muito dessa ideia de tem que pagar preço, né? Não é isso. No Velho Testamento, o jejum era chamado de afligir a alma, mas ele também massacra a carne. Então, a ideia do jejum é quebrar a força da carne, é liberar o seu espírito, né? Então, com isso, por exemplo, já que eu citei um versículo antes e vou mexer no assunto, eu acredito que o jejum ele tem muito a ver com a liberação da nossa fé, né? Tem um texto que o senhor tinha mencionado antes aqui para mim, sobre quando Jesus repreende um demônio que os discípulos não conseguiram expulsar. O senhor está com o texto aí? Isso. Eu gostaria que a gente pudesse falar disso, porque quando se menciona lá essa casta não sai, a não ser por meio do jejum, primeiro nós temos uma possibilidade de tradução que nós vamos conversar aqui, mas mesmo se não for isso, no mínimo, acho que o que a gente tem que presumir é o seguinte, a autoridade para expulsar demônios está no nome de Jesus. Isso, exatamente. E não no jejum. Né? Então, ou o jejum tem a ver com a remoção do problema, que é um empecilho, ou, na hipótese talvez assim mais simples, se a gente não for discutir a tradução, ele, na verdade, auxilia, né, a consciência da autoridade que nos foi dada no nome de Jesus. Né? Mas tem algo sobre exercício da fé. Eu queria que o senhor falasse disso. Isso, realmente eu aprendi isso com o Andrew Wommack, né? O Andrew Wommack fala o seguinte, ele disse que quando chegaram, né, e depois que Jesus expulsou o demônio, porque os discípulos não conseguiram expulsar o demônio, aí Jesus respondeu, porque os discípulos aproximando-se de Jesus, Mateus 17:19, perguntaram em particular por que motivo nós não podemos expulsá-lo. Jesus já havia dado autoridade para eles expulsarem demônios. E eles já faziam isso. Só que eles não conseguiram, né? Jesus respondeu, bem, na tradução em português aqui, na NA, está escrito por causa da pequenez da fé que vocês têm, mas no grego não está escrito isso. A palavra é apistia. Apistia, que quer dizer incredulidade. Inclusive, a Almeida Corrigida Fiel, que é uma tradução por literalidade e não equivalência, ela diz, Jesus lhes disse, por causa da vossa incredulidade. Exatamente, porque é isso que está escrito no grego, não é por causa da pequenez da fé, é por causa da incredulidade. Às vezes a pessoa até tem fé, mas ela tem uma incredulidade que impede a fé que ela tem de fluir. Então, veja bem. E além desse texto, no 17, quando o pai do menino está dizendo, eu trouxe seus discípulos, não puderam curá-lo, a Bíblia diz, Jesus respondendo disse, ó geração incrédula e perversa. Até quando estarei com você? Então, assim, esse momento, Jesus de novo enfatiza que o problema é incredulidade. Depois ele diz de novo, incredulidade. Aí lá na frente virou falta de jejum? Pois é. Não, aí que está o problema. Aí ele explica assim, olha, e Jesus repreendeu, bem, aí fala assim, né? Aí ele fala assim, por causa da incredulidade que vocês têm, pois em verdade lhes digo que se tiverem fé, né, como um grão de mostarda, aí tá certo, porque tem traduções, não sei se aqui é o outro texto que fala do tamanho, né, de um grão de mostarda. Mas o texto não fala do tamanho. No grego também não fala do tamanho. É fé como se, aliás, como uma semente, se lá né? Na frente ele repreende,
né? Não só ali na frente, em várias ocasiões, Jesus repreende os discípulos pela pequenez da fé. Depois de dizer que uma fé pequena resolve, seria contraditório. Jesus elogia a fé grande de alguns, repreende a fé pequena de outros. Depois diz que a fé pequena resolve, né? É fé como semente. Você tem uma coisa pequena que, se usar, multiplica. Exatamente. Você vai plantando e vai dizendo. Inclusive, tem um lugar que Jesus repreendeu o gadareno, um dos textos dos evangelhos onde ele repreendeu, a Bíblia fala que ele vinha repreendendo. Ele vinha repreendendo. Tem outro verbo no grego, quando fala assim, se disseres a esse monte, o verbo é contínuo. Se você ficar dizendo ao monte, você ficar dizendo, quer dizer, plantando aquela semente. Você planta e ela vai crescer, né? Aí ele diz, olha, dirão a esse monte, mude-se daqui para lá e ele se mudará, nada lhe será impossível. Aí, mas olha como essa tradução está tão errada. Olha o que ele diz, mas esse tipo de demônio só pode ser expulso por meio de oração e jejum. E demônio nem está no grego original lá, só está escrito, olha, mas esse tipo só pode ser expulso, esse tipo. Então, dizendo... Seria só a casta, né, para indicar o tipo. Mas essa palavra casta pode ser traduzida só tipo, também, entendeu? E não tem demônio. Não, tem demônio. Então, o que o Andrew Wommack diz é o seguinte, ele disse que aqui não está se referindo a demônio, porque demônio você expulsa em nome de Jesus. Ele está falando esse tipo de incredulidade só pode ser expulso por meio de oração e jejum. Quer dizer, tem incredulidade que está arraigada. Quer dizer, a fé vem por ouvir a palavra, mas aquela incredulidade está impedindo a fé de fluir. Então, quando a pessoa jejua e ora, ela quebra o poder daquela incredulidade. Eu tinha 18 anos de idade e eu ouvi uma explicação, morava em Campinas na época, do pastor Jorge do Vale, dirigia um instituto bíblico que eu frequentei durante um tempo, era um ensinador da palavra fantástico, e um dia ele criou uma discussão na sala. Ele falou, mas é incredulidade ou o problema é oração e jejum? E ele simplificou a coisa e disse, gente, algo que nós precisamos entender é o seguinte, a fé é do espírito, é do coração. Mas muitas vezes a fé do coração não se expressa porque tem um monte de entulho de incredulidade da alma e da carne. Então ele falou, onde o jejum entra para tirar essa casta que não necessariamente é um demônio, mas é a incredulidade, né? Ele entra na remoção do entulho dessas coisas. Então, o que as pessoas precisam entender, o jejum não muda a Deus, mas ele nos muda. Isso. Né? E eu, por exemplo, eu fiz um jejum prolongado, foi o maior jejum que eu fiz na minha vida em 2018, e eu fiquei em crise com esse jejum. Mas por que você ficou em crise? Eu falei, cara, meu temperamento, eu sou um colérico, né? Para quem não sabe o que significa, barraqueiro por natureza, né? E é uma coisa assim que sempre minha oração, Senhor, eu quero manifestar o caráter de Cristo, a beleza de Cristo, a doçura de Cristo, o amor de Cristo. Mas eu tenho um vulcão que eu não posso deixar entrar em erupção. Mas durante aquele período enorme de jejum, eu não fiquei nem um dia sequer irritado com ninguém. Um dia a Kelly, minha esposa, que você sabe a doçura de pessoa que é, nem ela aguentou, ela foi sarcástica. Ela chegava, me olhava e dizia, quem tá aí? O que você fez com meu marido? Devolve meu marido. Tipo, meu marido não é calmo desse jeito. Aí alguém falou, pastor, qual o problema? Né? Eu falei, não me irritar não foi um problema. O problema é que acabou com a minha desculpa. Porque eu dizia, era o temperamento. Mas durante o jejum, toda a parte boa do temperamento estava lá. Mas a irritação, que é a carnalidade que se manifesta, vinha, né, sendo quebrada porque a carne não estava sendo alimentada nem com comida, não tinha entretenimento, era só Bíblia, oração, né? Então, de fato, o que a gente precisa entender é o poder que o jejum tem, né, em remover esse entulho da carnalidade, da força das emoções, dos sentimentos de sobre o espírito, que é onde opera a fé. Uau, muito legal. Eu nem marquei o tempo aqui. Bom, eu acho só uma coisa a falar. As pessoas às vezes acham que a gente não pode contar que jejua, que é pecado, porque Jesus falou dos fariseus se gloriando de jejuar, tocando trombeta diante de si. Mas a pergunta é, tudo na Bíblia sugere que durante o seu jejum no deserto, Jesus estava sozinho. Como é que a gente sabe que ele jejuou? Contou para alguém. Então, assim, isso foi compartilhado. Deus quis que fosse compartilhado. Eu acho que o problema não é nem dizer que fez ou está fazendo.
é a intenção do coração. Se fazer para buscar reconhecimento, Jesus diz, já ganhou a sua recompensa. Mas eu só fui inspirado a jejuar ouvindo sobre outros que jejuavam. Quando comecei a praticar jejum prolongado, as pessoas ensinavam como preparar, como entrar, como sair, né? Então, assim, sem informação, a primeira vez que eu jejuei, aos 15 anos de idade, recém-batizado do Espírito Santo, eu pulei só o almoço, porque eu achava que ia morrer se ficasse um dia inteiro sem comer. E ainda, pulando só o almoço, eu tomei o refrigerante para não ter perigo de passar mal. Quer dizer, não tinha a menor noção. Eu lembro de quando um dia eu jejuei até 4h. E eu pensei, meu Deus, não morre, né? Eu lembro a primeira vez que eu fiz 24 horas. Não, tá tudo bem. Primeira vez que eu fiz 2, 3 dias, né? Poxa, passa mal porque está desintoxicando, mas também está fazendo bem para o corpo. Então, assim, essas descobertas, que às vezes porque a gente não ouve, não lê a respeito, a gente acaba não tendo e nem sendo estimulado. Né? Algo que eu quero dizer para as pessoas que nos assistem, antes da gente encerrar e que eu também não marquei o tempo, né? É que há algo extraordinário por trás do jejum, né? No sentido de massacrar a carne, no sentido de gerar percepção no espírito. Então, mesmo que o assunto ali não fale de demônios, algo que eu percebo quando você vive uma vida de jejum é que a consciência da autoridade muda. Então, o testemunho que eu dei lá do Marré Chávita, ele exerceu a autoridade do nome de Jesus, ele não exerceu a autoridade do jejum, mas o jejum permitiu que ele também tivesse um pouquinho mais consciente da autoridade que tinha, que isso também é uma coisa, acredito, muito importante. Amém, eu concordo, eu creio que a Bíblia fala tudo é possível, né, ao que crê, que tem fé. Então, quando essa incredulidade é quebrada com jejum e oração, e a fé alimentada com a palavra, o espírito, é como se nosso espírito estava enclausurado pela alma, né? A alma quebrou a força da carne, agora o espírito pode fluir. Bum! Exatamente. E aí, igual o Kenneth Hagin disse, né? O jejum não muda Deus, ele é o mesmo antes do jejum, durante o jejum e depois do jejum. Mas ele muda a gente. Ele muda a gente, né? E nos faz mais sensíveis ao Espírito Santo. Sensíveis ao Espírito e mais liberando a nossa fé de uma forma... Agora, as pessoas perguntam, qual a regra do jejum? Eu digo, gente, pensa numa coisa sem regra, né? Você jejua quando quiser ou quando sentir de Deus, tem formatos diferentes de jejum, né? Tem gente, por exemplo... jejum absoluto, que é inclusive sem água, só aparece poucas vezes na Bíblia e ninguém fez mais do que 3 dias, a não ser um caso como o de Moisés, no topo do monte, envolvido pela glória sobrenatural. Salvo isso, eu digo para as pessoas, nem se atreva, né? Agora, o jejum com água, que seria talvez a prática mais comum, água não tem fibra alimentar, ela ajuda a limpar o corpo e tal, as pessoas precisam ir praticando e sentindo e descobrindo seus próprios limites, né? Eu aconselho a não brincar com jejuns longos, né? A descobrir isso de uma forma muito lenta, né? Qual é o processo. Todos os jejuns prolongados, né, que eu fiz de pelo menos 3 semanas, para mais do que isso, eu sempre procurei ter acompanhamento médico. Né? Então isso também é importante a gente falar aqui para as pessoas não brincar, mas as pessoas perguntam, e o jejum de Daniel? A Bíblia diz que ele não comeu carne, manjar desejável, não bebeu vinho, mas não parece ter parado tudo, até porque eram 3 semanas e ele ainda estava trabalhando na corte. Então às vezes tem um nível de abstinência que é parcial, né? As pessoas perguntam, mas jejum é só alimento? Eu falei, bom, Paulo diz em 1 Coríntios 7 sobre o casal dar uma pausa até no momento de intimidade para se dedicar à oração, então parece ser mais do que alimento. Agora, eu vejo gente que jejua, não, estou jejuando televisão, mas nunca jejua comida. Eu acho estranho. Ele pode envolver outras abstinências, mas ele é, em essência, né, na sua definição bíblica, a abstinência de alimento, né? Mas eu acho que as pessoas têm que aprender a construir isso com muita liberdade. Muito obrigado, pastor Luciano. Eu creio que você tem algum livro em cima disso, sobre jejum? Pronto, ainda não. O material que eu estou escrevendo, eu tinha no meu coração, e eu não sei explicar se era de Deus, se era uma coisa só minha, que enquanto eu não fizesse pelo menos um jejum de 40 dias, eu não queria falar sobre o assunto. Eu já fiz 2, mas a sensação que eu tive de uma experiência para outra é que ainda tem muito para aprender. Então não sei se eu vou soltar nenhum material tão depressa, mas um desejo que eu tenho de compartilhar. Agora, 2 livros que eu recomendo muito. O Poder Secreto do Jejum e Oração, do Marré Chávita, foi publicado pela editora Vida. E tem um livro da Valnice Milhomens,
O Jejum e a Redenção do Brasil, um dos melhores livros sobre jejum, principalmente a segunda parte, que ela vem tanto com a doutrina bíblica do que é, o que não é, como fazer, a preparação, a saída, a volta, é um material fantástico. Muito, muito, muito legal. Muito obrigado. Amém. E muito obrigado para vocês também. Deus abençoe.